Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos. É com grande alegria que novamente nos encontramos através das ondas da tecnologia para mais estas reflexões acerca do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, convido a todos para refletirmos juntos acerca de mais um item do Evangelho que está lá no 17º capítulo 17, no item 10, que se chama O Homem no Mundo. Mas antes de iniciarmos as nossas reflexões, gostaria de convidá-los para realizarmos a nossa prece, pedindo licença para adentrar no seu lar, pedindo licença e as bênçãos do Pai Maior para mais este estudo. E neste momento, então, convidamos a todos para que possamos realizar a nossa prece e aqueles que desejarem possam fechar os seus olhos por um instante, na intenção de asserenarmos a nossa mente, na intenção de asserenarmos os nossos corações. E neste momento, buscando a imagem do Cristo vivo, a imagem do Mestre de amor, que as suas bênçãos possam entrar em nossos corações, possam ser derramadas sobre os nossos lares, que possam estar com todos, em toda parte, que estiverem ligados a nós e por toda a humanidade. E é neste clima de harmonia e paz que suplicamos também a inspiração dos benfeitores amigos, para que não deturpemos a palavra, para que não deturpemos os ensinamentos do Mestre Jesus, mas que sim possamos trazer, tanto quanto nos seja possível, o esclarecimento que pudermos realizar. Assim sendo, desde já agradecendo o Senhor, com a vossa permissão, iniciamos as reflexões neste momento. Que assim possa ser. Mais uma vez, os nossos melhores sentimentos a todos, a nossa alegria de podermos nos reunirmos, mesmo que à distância, mas com os corações interligados. Em a sociedade que nós vivemos hoje, muitas são as situações em que nos deparamos ao longo da nossa existência. Situações as quais que em determinados momentos, mediante os fatos que se apresentam, nos interrogamos: que fazer nessa situação? Como devo me comportar frente a esta situação? Como devo viver ou conviver com estas pessoas ou aquelas pessoas que nem sempre estamos afinizados? Em outras palavras, como posso seguir em frente? O meu comportamento deve, e assim o é, revela muitas vezes como a gente realmente é. Só que nem sempre se revela de uma forma explícita, porque às vezes guardamos lá dentro algum sentimento de animosidade. É necessário, nos dizem os benfeitores amigos, que devemos manter os nossos pensamentos elevados, mas que devemos também, nos diz o Mestre de amor, mantermos os nossos corações limpos. De que forma? Combatendo em nós aqueles sentimentos mundanos, como nos diz este capítulo,
os sentimentos levianos, mas que são sentimentos que talvez nós tenhamos construído de forma equivocada em algum momento da nossa existência. E agora chega aquele momento, como que numa ilustração da reforma lá da nossa casa, que algum cômodo talvez não tenha sido feito da melhor forma, e agora nós observamos que ele requer algum reparo. Então, é necessário desfazê-lo, mesmo que parte dele, para reconstruí-lo. Por vezes assim também acontece conosco. É necessário que haja uma desconstrução para então uma reedificação sobre uma base mais sólida, mais serena e mais tranquila. Mas para que isso aconteça, primeiramente nós temos que nos dar conta do que entendemos que esteja inadequado em nós. Mas é necessário também que nós tenhamos boa disposição para realizarmos este empreendimento, que na maioria das vezes não é uma tarefa fácil. Mas, para que nós sejamos o campo fértil que o Evangelho nos recomenda, nós devemos ter sim este olhar para dentro de nós, para que possamos ser este campo fértil a essas sementes que estão latentes em nós, esperando o momento da germinação. Porém, a vivência em sociedade nos traz muitos desafios, mas é através dela que nós vamos aprender com o convívio social a nos comportarmos, a nos elevarmos. É necessário que hajamos dentro das leis do mundo, mas não esqueçamos daquelas leis que estão gravadas na nossa consciência. É necessário que nos comportemos dentro das recomendações evangélicas. Talvez estejamos nos perguntando, mas será que é fácil realizar este empreendimento? Não. Não é tão fácil, mas também não é impossível. Assim como aqueles vícios que nós muitas vezes desenvolvemos ao longo de algum tempo, quando nos damos conta que aquilo nos faz mal e queremos deixá-los, enfrentamos dificuldades, porque de certa forma já faz parte da nossa vida. Então, neste momento, nós temos que empreender toda a nossa força para conseguir desenraizar esta viciação. E para que nós consigamos nos manter o nosso comportamento dentro das lições e recomendações do Cristo, é necessário todos os dias nos esforçarmos um pouco mais, como nos ensina o Mestre de Amor, orando e vigiando a todo momento. Em O Livro dos Espíritos, das questões 766 a 768, nos dizem os benfeitores amigos que Deus fez o homem para viver em sociedade. Talvez nós pensemos neste momento em que nós estamos passando desta virose mundial, como que nós vamos socializar se nós não podemos sair tão livremente de nossas casas? Mas hoje nós contamos com a tecnologia. Podemos ligar para um ente querido, podemos fazer uma videochamada, podemos nos envolver mais com aqueles que estão em nosso lar, de certa forma, guardadas as cautelas com a nossa vizinhança, com aqueles que faz tempo que a gente não dá um telefonema, buscando as formas possíveis
de se realizar. Também nos dizem os benfeitores, que nós devemos nos ajudar mutuamente, ou seja, um ao outro. Quem tem mais possibilidade deve ajudar a quem tem menos possibilidade. E também nos diz que nos isolarmos completamente nos embrutece e nos enfraquece. Portanto, não nascemos para egoisticamente estarmos à parte do mundo, sem a convivência, sem a troca de ideias, sem o compartilhamento, sem podermos discutirmos no bom sentido e refletirmos juntos, como nós estamos fazendo neste momento. Estamos também, neste momento, socializando. Estamos aqui na sede do nosso querido Grupo Espírita Allan Kardec, em Alvorada, e você está aí na sua casa. Mas nem por isso nós deixamos de estarmos juntos neste momento. As paredes físicas têm outra dimensão neste momento. Vão além da matéria. Podemos percorrer o mundo inteiro através das ondas da tecnologia. Nós nos completamos uns aos outros. Aquele que sabe menos tem condições de aprender com aquele que sabe mais. Por sua vez, aquele que sabe um pouco mais tem a obrigação de auxiliar aquele que está em menores condições de aprendizado. É da lei. Mas também não podemos deixar de considerar que ainda estamos em um mundo de provas e expiações, já adentrando no novo mundo, o mundo regenerado. Devemos aceitar as dificuldades. Não digo com isso que nós devemos nos omitir na busca do tratamento, na busca da cura, na busca de todos os recursos que estejam a nosso alcance. Se não fosse assim, então Deus não permitiria a criação ou a descoberta dos medicamentos anestésicos, pois Ele não quer que sintamos dor. As dores ocorrem por nossa conta, por nossa responsabilidade daquilo que nós fizemos em determinado momento. Mas aceitar as dificuldades do mundo também faz parte da nossa caminhada. E sem escandalizar-se. Sem escandalizar-se. Mantendo o nosso coração dentro da pureza que nós pudermos ter naquele momento. Pois nós estamos convivendo com os mais variados tipos de espírito, com os mais variados graus evolutivos. E tudo isso para quê? Justamente pelo que falávamos, para que um auxilie ao outro. Pois não foi Jesus quem nos disse que o Pai não quer que se perca nenhuma de suas ovelhas? Portanto, assim o será, nenhuma será perdida. No entanto, alguns demorarão menos tempo e outros demorarão um pouco mais. Mas todos nós alcançaremos a nossa evolução. Alcançaremos a nossa evolução. Então não devemos nos chocar com as situações que nos acontecem. Vai passar. Vai passar. Precisamos sermos resistentes e estarmos sensíveis aos benfeitores amigos que a todo instante estão buscando nos auxiliar de variadas formas. Deus age pelas criaturas. É aquela mão amiga que nos é estendida, é aquele bom dia,
É aquela mensagem inesperada que nós recebemos no nosso smartphone, é aquele telefonema, hoje quase as pessoas não se ligam, mas existem outras formas de comunicação, mas é aquele algo que a gente não estava esperando muitas vezes e que é o nosso bálsamo daquele dia. Por vezes acordamos um pouco triste, encontramos alguém que nos muda a atmosfera só pela sua presença. São os benfeitores agindo em nosso favor. É necessário nós sabermos, conhecermos as coisas do mundo. Não adianta nós nos isolarmos das notícias. Também não é salutar buscarmos aquelas notícias ruins em todo momento, nos comprazermos com aquilo. Não. Mas sabermos das coisas que acontecem sem se abalar. Não nos demorarmos em contemplações do mal, porque todas as vezes que nós estamos contemplando o mal, nós estamos perdendo a oportunidade de ajudar. Em algumas vezes nos deparamos em situações em que por algum motivo há algum bloqueio no trânsito. Logo pensamos, talvez seja alguma colisão, algum acidente. E às vezes, de fato, é algum acidente. Observa-se, no entanto, que muitos de nós acabam-se, mesmo sem querer, contemplando aquela cena e prejudicando inclusive o trânsito, quando que nós poderíamos, talvez, ajudar mais se nós contribuíssemos para que não houvesse aquele engarrafamento. Então vemos situações como essa no nosso dia a dia, e isso serve para nós, falo para mim, de ter o cuidado e a vigilância de não nos excedermos na contemplação do mal. Se eu estou no mundo, neste mundo que me acolhe, é aqui o melhor lugar para mim neste momento. E é aqui que devo servir ao Pai, servindo neste mundo de acordo com as minhas possibilidades. Mas não quer dizer que estejamos sempre tristes mediante tantos fatos que têm acontecido. Não, devemos trazer a alegria no nosso coração. Não aquela alegria de altas gargalhadas, mas aquela alegria do dever cumprido, a alegria de mantermos a nossa consciência tranquila. Mesmo quando nós erramos, devemos manter, de certa forma, a alegria interior. Nos ocorre neste momento a lembrança de alguns benfeitores da humanidade que aqui encarnados estiveram e alguns estão ainda. Lembramos do nosso querido, saudoso, mas muito presente Chico Xavier em nossas vidas. Um homem sério, digno, um espírito de alta envergadura que nos vem trazer a palavra do Cristo de uma forma amorosa, esclarecedora, mas que também, nas oportunidades, trazia fatos alegres. Era um homem alegre, é um homem alegre e feliz. Não devemos buscar, no entanto, aquelas alegrias falsas que por vezes nos afugentamos por meio delas, piadas de baixo calão, músicas que não contribuem com a nossa melhora, mas mantermos a alegria de poder olhar para o nascer do dia e sentir a alegria da natureza expandir-se em nós, ser feliz, seguir, apesar das necessidades que a vida nos faz sentir, mas ter a certeza de que nós somos herdeiros do céu. E isso deve nos animar a todo momento, ter a certeza de que somos herdeiros do céu. Mas precisamos cumprir com as nossas tarefas.
Precisamos desenvolver as nossas virtudes, mas, como diz um grande amigo meu, a virtude não é algo que se ganha, mas é algo que se aprende. Então somente não é suficiente apenas querermos ter virtudes, querermos ser bonzinhos. Dentro da casa espírita nos é facilitado esta questão de sermos bonzinhos, mas é na vida real, na vida lá fora, que eu digo, na vida que nós vamos aprender, de fato, a sermos pessoas melhores. Não basta querer, repito, é necessário que haja um despertamento interior. De que forma? Trabalhando, fazendo, agindo. Mas eu não sei fazer um estudo. Bom, eu posso procurar quem me auxilie. Eu não consigo falar para algumas pessoas. Mas tu já tentou? Mas eu não sei isso, não sei aquilo. Ok, de fato, muitas coisas a gente não sabe. Mas como aprenderemos? Nos esforçando, buscando conhecimento. A doutrina dos Espíritos nos incita ao estudo. Por quê? O Mestre já nos alertou: conhece a verdade e ela vos libertará. Então é em busca desta verdade que nós vamos ter a nossa liberdade de consciência. Repito, não é necessário que nós vivamos em tristeza, porque às vezes nós observamos assim, nos damos conta do caminho que ainda nós temos que trilhar e nos entristecemos. Não, vamos olhar o copo que está quase cheio e não quase vazio. Vamos ter a consciência de que todos nós estamos fadados à evolução. Alguns param um pouquinho, mas ninguém regride, todos nós vamos chegar lá. Mas não é necessário que nós rejeitemos todos os prazeres do mundo. É bom viajar, é bom conversar, tomar um sorvete, deitar numa rede, poder ir até a praia. Não é errado. Nós cometemos o erro quando nós sobrepomos as questões materiais sobre os verdadeiros valores da alma, aquilo que nos dá as verdadeiras virtudes. É aí que nós entramos em conflito íntimo. Mas devemos viver conscientes de que nós não somos deste mundo, mas nós estamos aqui, temos que ser gratos por aqui estarmos. E que essas questões que a vida nos proporciona são questões que nos auxiliam, mas são passageiras. A dor vai passar, o sofrimento vai passar, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. É necessário que sempre nos reportemos nos atos da vida ao nosso Pai Criador. Recomenda-nos os benfeitores que, ao acordar, elevemos o nosso pensamento a Deus em gratidão por podermos estar mais um dia na carne. Mas antes de novamente, ao final do dia, nos recostarmos para o sono do corpo físico, agradeçamos uma vez mais pelo dia que nos ofereceu, pela noite que passou ao acordar e pelo dia que nós recebemos ao dormir. Mas também requer de nós, para que possamos trilhar este caminho, olharmos para dentro de nós e observarmos o que podemos mudar e o que devemos mudar. Às vezes nós olhamos para o mundo, neste momento desta virose pandêmica, e equivocadamente podemos nos questionar: será que a humanidade não aprendeu nada com tudo isso? Ouvimos falar de fatos tristes nos noticiários, mas é preciso que nós nos atentemos a que as mudanças
ocorrem não são de forma barulhenta. As leis de Deus acontecem sem desvios. E às vezes nós esperamos mudanças fantásticas, mudanças mágicas, mas não percebemos que as mudanças estão acontecendo e nós somos convidados a sermos trabalhadores a favor dessa mudança para um mundo melhor. Nós temos de ter a emancipação da nossa consciência, para que não vivamos a vida do outro, mas que nós vivamos de acordo com a nossa consciência e não de acordo com o que nos é sugerido, muitas vezes de forma lamentável. É necessário nos libertarmos das prisões psicológicas que às vezes nós nos submetemos. Por vezes negamos a nós mesmos para viver a vontade do outro. E isto é um equívoco. Atentemo-nos aos convites que o mundo tem nos oferecido, que não são poucos. Tenhamos o cuidado em nossas ações, orando, através do trabalho, porque a oração não é só esse ato de contemplação que tu medita. Trabalhando no bem, tu estás orando. Agindo no bem, tu estás orando. É nesse sentido, que oremos a todo momento, em pensamento e em atitude. Cuidemos com a maledicência, os olhares às vezes inadequados, mas olhemos para dentro, sejamos rígidos conosco, mas sejamos serenos para com os outros, com as imperfeições alheias. E sejamos gratos, vivamos com gratidão. Ao começar uma obra, peçamos a bênção do Senhor, mas ao terminá-la, peçamos mais uma vez a sua bênção, jamais esquecendo que todas as coisas, a fonte de todas as coisas é Deus. Nada realizar sem ter a consciência de santificar os nossos atos através do trabalho. Bem feito através do trabalho, pelo amor e no bem. A prática da caridade se chega para nós de diversas formas e é através do contato com as pessoas que nós podemos exercitá-la. A mais difícil que seja a luta, maior será o campo de ação para a caridade. E para que possamos viver em sintonia com os benfeitores amigos, não necessitamos viver em silício, como diz o Evangelho, mas vivermos como os homens deste mundo devem viver. Vivamos como o homem de bem deva viver. E para concluir as nossas reflexões, através da psicografia de Chico Xavier em seu livro Jesus no Lar, autor espiritual Neio Lúcio, refletimos com o texto A Serva Escandalizada. Ante as exclamações de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão, quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome que a haviam desrespeitado em praça pública, justamente quando procurava praticar o bem, relatou Jesus com simplicidade. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu as portas do paraíso rogando trabalho. Foi atendida, cuidadosamente, por um anjo que lhe recomendou visitasse uma taberna para salvar 2 homens bons, desprevenidos que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu chorosa, explicando ao ministro do Eterno que lhe não fora possível satisfazer-lhe as determinações, porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas
e cruéis. O anjo então mandou-a para um esconderijo em floresta próxima a fim de socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém, a emissária regressou, alegando que não lhe fora exequível o trabalho, porque a furna ocultava vários homens e mulheres seminus, a lhe ferirem o pudor feminino. O administrador celeste, sem desanimar, designou-a para auxiliar uma senhora agonizante, mas, decorridas poucas horas, a colaboradora voltou ruborizada ao ponto de origem, informando de que não pudera nem mesmo penetrar o quarto da enferma, porque na antecâmara o esposo da doente, palestrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassínio para a noite próxima. O prestimoso ministro do alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio a 2 homens dementes situados em extenso vale de imundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornava célere, esclarecendo de que não conseguira alcançar o objetivo, porquanto os loucos viviam impressionados com as cenas de vida impura a lhe causarem extrema repugnância. O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe amparar uma jovem que se achava em perigo, mas em breve regressava à cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada, em repulsiva condição moral. E assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente, cultivando a ineficiência, sob variados pretextos. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar-lhe serviço, dele ouviu a exortação de que se fizera merecedora. Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra. Oh, e por quê, diz ela, indagou perplexa, não mereço abeirar-me da vida mais alta? Seus olhos estão cheios de malícia, elucidou o ministro tolerante. E para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo, com amor e silêncio, sem se escandalizar. Calou-se o mestre por minutos longos, depois concluiu sem afetação. Quem se demora na contemplação do mal, não está em condições de fazer o bem. Os circunstantes entreolharam-se espantadiços, e a oração final do culto doméstico foi pronunciada enquanto, lá fora, a lua muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizava radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. Reflitamos sobre essas considerações. Muito obrigado pela atenção. Que a paz e o amparo de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Muito obrigado pela atenção. Até breve.